Vamos lá então, iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho. Nós vamos estudar o livro Fonte Viva, o texto é o número 153. Ouçamos é o título da mensagem de hoje, para as nossas reflexões. Cada vez mais a gente tem percebido nessas mensagens que são de origem ou de cunho essencialmente espírita, a necessidade de nós nos libertarmos das imposições e das restrições religiosas, assim como também das próprias ideias religiosas, e começarmos a trabalhar de fato a espiritualização. Esse processo de transformação nossa, olhando o mundo espiritual, não apenas como um destino, mas como um próprio modo de viver. E a gente tem percebido que, frequentemente, nós somos instruídos nesse sentido, para que evitemos essa ideia de que, para alcançar o mundo espiritual na sua plenitude, nós não apenas não temos necessidade, mas não podemos mais nos iludir, imaginando que práticas exteriores, de rituais, de hábitos, de frequências, já seriam suficientes para a gente alcançar essa condição. Os espíritos têm nos chamado a atenção exatamente para isso, que nós somos espíritos imortais, que se não houver mudança nos nossos valores, nós não conseguiremos entrar em sintonia com essas dimensões mais elevadas do mundo espiritual, e que essas mudanças de valores dependem essencialmente na mudança do nosso próprio modo de viver, através do trabalho, através do estudo, através da mudança de comportamento. Então nós percebemos cada vez mais que quando a doutrina espírita traz essa proposta de não ter a preocupação de interferir na crença das pessoas, e isso a gente tem reforçado já há bastante tempo. Kardec comentava que não importa a sua religião, o que importa é que você vivencie a sua religião com a consciência de que você é um espírito imortal, de que você continua existindo no mundo espiritual, que você vai reencarnar. Se por acaso esses conceitos ou esses pilares entram em conflito com suas crenças, aí é um problema que você vai ter que resolver. Mas o fato de você não acreditar ou não aceitar, a partir das observações que já foram feitas, a possibilidade através da mediunidade de você conversar com os espíritos, não adianta você querer ignorá-los. Eles vão continuar existindo, você vai continuar existindo como espírito, e você poderá interagir com o mundo espiritual através desse recurso. Então, não existe uma preocupação em interferir nas suas crenças. Isso é algo que cada um resolve dentro das suas possibilidades. Algumas vezes nós nos afiliamos a uma determinada filosofia de uma forma parcial. Eu gosto de frequentar aquele ambiente, eu gosto de cumprir aqueles sacramentos, de participar daquelas atividades, mas nem tudo me satisfaz. Então eu vou agregando novas ideias, como por exemplo, eu frequento um culto religioso com a minha consciência de que eu sou um espírito imortal. Eu gosto do culto. É uma atividade que me traz satisfação. Obrigado, Negrão. Essa atividade que me traz satisfação faz com que eu me sinta bem, convivendo com aquelas pessoas, ouvindo aquelas mensagens, estando presente naquele ambiente. Então, na verdade, nós percebemos que são raras as vezes, ou não tão raras assim. Bom dia, professor. A gente pode dizer que é até um pouco mais frequente, lamentavelmente, que as pessoas queiram viver uma religião pura. E essa religião pura, que traz tantas restrições, impede a própria evolução, o próprio desenvolvimento de cada indivíduo. Então a doutrina, sem essa preocupação de interferir na nossa crença, ou na crença de cada um, deixa a nossa própria liberdade. Mas conforme a gente vai se esclarecendo e vai se aperfeiçoando no exercício desses valores no nosso cotidiano, naturalmente nós percebemos que essas restrições já não devem mais existir. Já não são mais necessárias para nós e até mesmo trazem ali inconvenientes.
eu não quero mais ser impedido de pensar dessa forma ou de fazer aquilo que eu faço. Consequentemente, nós percebemos que nós vamos então nos tornando arreligiosos, sem religião, e entendendo que a doutrina é uma filosofia que que acaba sendo exercida no cotidiano, independente das práticas dessas ideias religiosas que nós temos. Vemos o centro espírita não como um templo religioso, mas a sede de uma organização que promove essas atividades, que nos ajuda no estudo. É para nós uma central de trabalho, é para nós uma universidade, é para nós um hospital, mas fugindo completamente da ideia de um instituto religioso. Então isso é muito positivo, porque mostra exatamente, voltando àquele raciocínio inicial, a partir daquele entendimento de que se o espírito não se transformar através da sua vivência, independente das suas crenças, ele não vai conseguir alcançar aquilo que ele imagina. E nós, felizmente, estamos gradualmente aprendendo essas novas ideias e vivenciando isso na prática, sem aquele sentimento de culpa. Porque é muito interessante quando nós estudamos um pouquinho a história da doutrina, nós lembramos que quando Kardec apresentava o Livro dos Espíritos, apresentava também outras obras, trazendo ali mais esclarecimentos, muitas pessoas se interessavam e se aproximavam da doutrina, seja através da aquisição dessas obras, seja através da participação em atividades doutrinárias dentro de casas espíritas. As pessoas se aproximavam da doutrina, mas com um sentimento de culpa. Porque é muito difícil quando você fica doutrinado durante muito tempo, e quando nós falamos de muito tempo, nós extrapolamos uma única existência e vamos para existências anteriores ouvindo sempre o mesmo discurso. Aquela ideia de que se você não acreditar em tal coisa, você vai para o inferno. E aí você tem aquele sentimento de medo. Será que eu devo ir mesmo? Será que se eu for não vai acontecer uma coisa ruim? Será que eu não vou cometer um pecado? Então todas essas ideias começam a surgir exatamente porque ficamos condicionados a seguirmos sempre por aquele mesmo caminho, e quando nós optamos por um caminho diferente, esse sentimento de culpa surge. Então, na verdade, nós estamos passando por esse processo de aprendizado. E naquela época, Kardec, inclusive, ele teve que a gente lembra que a doutrina espírita, ela não foi traçada do ponto A até o ponto Z. Todos esses pontos foram planejados inicialmente. Kardec ele teve que ser muito versátil, de acordo com as circunstâncias. Porque na cabeça de todo mundo é assim como aconteceu com a própria formatação dos evangelhos do Novo Testamento. Dá a impressão de que assim, fizeram um planejamento de pegarem todas as passagens, organizarem, catalogarem e publicaram. Dá a impressão de que Kardec veio com essa ideia, não, você vai publicar esse livro, esse livro, esse livro, esse livro, e depois você vai embora. E a coisa não aconteceu dessa forma. Kardec teve que improvisar e, de acordo com as circunstâncias, ele teve que contornar problemas, ele teve que criar uma nova visão, uma nova possibilidade. Basta a gente ver, por exemplo, que o próprio livro, o livro dos médiuns, chamado anteriormente de Manual dos Evocadores, ele foi um livro que foi publicado com um conteúdo bem trabalhado, mas antes disso ele lançou um pequeno manual que falava sobre práticas mediúnicas, exatamente porque as pessoas, ao lerem o Livro dos Espíritos e ficarem empolgadas com a possibilidade de comunicação, queriam desesperadamente entender como isso funciona. E não havia nenhuma outra obra além do próprio Livro dos Espíritos. Então ele lançou um livreto falando sobre práticas mediúnicas e depois teve que correr para elaborar um livro mais complexo para explicar toda a forma como a mediunidade deve ser exercida, os seus prós, os seus contras. Então ele foi, claro, ele tinha que falar sobre esse conteúdo do Livro dos Espíritos, a parte moral, filosófica, científica. Depois ele trabalhou um pouco mais o próprio Evangelho, que se tornou depois o Evangelho segundo o Espiritismo.
Depois ele começou a trabalhar um pouco mais o livro dos médiuns. Depois veio a ideia de lançar uma coletânea com entrevistas, que nós vamos estudar, né, o livro Céu e Inferno. Depois ele quis trabalhar aquela parte bíblica inicialmente, lá da Gênese bíblica, e fez o livro A Gênese, falando sobre tudo aquilo que Jesus vivenciou. Então não foi assim, Kardec, você vai reencarnar e você vai lançar esse livro. Ele tinha que divulgar a doutrina espírita. A forma como isso ia acontecer ia depender muito das circunstâncias com que ele trabalhava. Por que nós estamos pensando dessa forma? Porque ao apresentar a doutrina espírita e perceber as pessoas sofrendo com essa migração, com essa transição, na Revista Espírita, por exemplo, ele faz um comentário dizendo que muitas pessoas que iam para a doutrina espírita ou já não queriam mais, já não tinham mais interesses em participar de uma missa, de frequentar a igreja que frequentavam, mas sentiam falta desse ritual semanal, ou muitas pessoas estavam impedidas de frequentar a igreja pelo fato de começarem a ler essas obras. Quando entravam na igreja, apontavam o dedo dizendo assim: aquele indivíduo comprou um livro do diabo. E aí as pessoas começavam a se sentir angustiadas. Foi aí então que ele lançou a ideia e a explicação do Evangelho no Lar. Então o Evangelho no Lar não é uma prática que foi também programada no mundo espiritual, não, vamos fazer o Evangelho no Lar, porque isso faz parte do conteúdo doutrinário. Foi uma saída que ele encontrou para oferecer para as pessoas que sentiam falta desse ritual semanal de fazer em casa. E foi aí então que surgiu o nosso famoso Evangelho no Lar. Tanto que na Revista Espírita ele traz para nós detalhadamente de que forma que isso pode ser feito. O Pai Nosso, que é uma das preces, que é a prece cristã mais famosa e fazendo parte, né, do conteúdo de orações da Igreja Católica, ele pegou o Pai Nosso e foi destrinchando cada parte. Pai Nosso que estás no céu. E ele trouxe ali um parágrafo enorme para as pessoas entenderem o que significa esse Pai Nosso que estás no céu e transformar isso como parte desse ritual. Ou parte dessa prática, né, desse encontro do Evangelho no Lar. Então nós percebemos assim que há necessidade inicialmente de passarmos por essa fase de transição. Aquele hábito da vida religiosa, para depois essa liberdade de pensamento filosófico trabalhando a espiritualização. Mas de você sair da religião para a sua religiosidade, que são dois conceitos diferentes, existe um caminho muito difícil a ser trilhado. E que para muitos é muito difícil também. Porque ele sai daquilo que ele vivia nos seus hábitos seculares, porque nós vivíamos isso anteriormente, como nós comentamos, para depois chegarmos no momento em que você se sente um indivíduo sem necessidade de frequentar ou de vivenciar essas experiências religiosas. Esse é o trabalho. Nós passamos então por esse, eu não vou dizer desintoxicação, que seria muito agressivo, né? Isso não seria justo dizer que você está intoxicado com ideias religiosas. Você vive as suas ideias religiosas por uma questão de necessidade naquele momento. Mas você vai se transformando. E essa transformação que sai da vivência religiosa, que muitas vezes é exterior, para você viver uma experiência de religiosidade que é absolutamente interior, a doutrina espírita nos oferece esse caminho. O estudo da filosofia, o estudo da parte religiosa ou religiosidade. Lembrando sempre que a doutrina espírita não deve ser vista como uma religião dentro dos moldes tradicionais. Religião, há a necessidade de uma instituição central, de dogmas, de uma hierarquia sacerdotal, de práticas sacramentais, de um livro sagrado. Essa é a ideia de uma religião tradicional. Kardec colocou então a doutrina espírita. Se você falar em religião no sentido de reconectar o homem com Deus, a doutrina espírita cumpre esse papel. Mas de um modo geral, a ideia de religião no nosso mundo hoje, ele é vista exatamente dessa forma institucional. Daí então essa transição da vida religiosa para a vida com religiosidade, ou uma vida espiritualizada. Por isso então, nessa mensagem de hoje, no item número 153, o título é Ouçamos. E aqui então, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: e logo os chamou. Ou seja, Jesus então, chamando então as pessoas.
E aí então olha só o que Emmanuel traz para nós, para a nossa reflexão. Ele diz assim: em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Então aqui a gente dá uma paradinha, porque essa interpretação é assim: Jesus me chamou. Mas ele te chamou para quê? De que modo que isso é entendido? Para que você vivencie uma vida praticamente sacerdotal. Para que você faça pregações, para que você frequente a sua instituição, para que você ocupe posições de trabalho, de tarefa dentro da instituição, cumprindo liturgias, cumprindo a parte de evangelização, fazendo parte dos estudos, da parte acadêmica, da parte ritualística, da parte administrativa da instituição, porque é tudo isso que nós vemos numa igreja, num templo, numa instituição qualquer, nós também vemos isso no centro espírita. Você diz assim: não, Jesus tocou meu coração e eu quero fazer parte da doutrina espírita. Aí você chega no centro espírita e fala assim: em que eu posso trabalhar? Eu quero estudar, eu quero ser médium, quero ir para a biblioteca, quero ajudar na administração, quero contribuir financeiramente, quero ser palestrante. Começamos então a listar todas as atividades dentro da instituição, porque nós sentimos esse chamado. Mas Emmanuel traz para nós assim: todavia, podemos imprimir-lhe, ou seja, imprimir esse chamado, imprimir-lhe um significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. E aí, então nós percebemos que em qualquer situação do caminho, nós falamos do nosso caminho na nossa vida de modo geral. O chamado não é um chamado para que eu entre na religião ou que eu entre na instituição. É um chamado para que eu vivencie a ideia, vivencie essa filosofia. E em cada situação do caminho, ele começa a listar para nós aqui alguns elementos importantes para esse tipo de conduta. Ele coloca assim, então: no templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Então olha só, você é chamado não para sair de casa e para ir para a instituição, mas para você exercer essa filosofia inicialmente dentro de casa, principalmente nos momentos mais difíceis. Ou seja, o exercício da fraternidade, da paciência, da tolerância, do amor, da caridade, na maioria das vezes, porque é o que mais se exige no momento de conflitos domésticos, familiares. Então, é ali. É aquela história, né? Fora de casa você é uma coisa, dentro do centro espírita você é uma coisa, dentro de casa você é outra. Essa uniformidade que a doutrina espírita nos propõe, exatamente pela filosofia que nós temos, faz com que nós utilizemos essa mesma conduta em todas as situações da nossa vida. Dentro da família é o primeiro passo. Exatamente sim, em qualquer momento. O espírita não é quando ele vai ao centro espírita, numa quinta-feira às 8 horas da noite. É em qualquer situação. E ele coloca ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. Esse companheiro desconhecido que pede cooperação não é somente aquele indivíduo que pede ajuda. Muitas vezes é aquele indivíduo em desequilíbrio que necessita da nossa ajuda pelo exercício da paciência. É no trânsito, é dentro de um banco, é numa fila de uma loja, é no trânsito que você está, dentro de um shopping center quando você caminha e alguém te esbarra. Esse companheiro desconhecido pede cooperação. Essa cooperação começa, sim, com a extensão, estendendo a nossa mão, oferecendo auxílio. Mas muitas vezes a caridade moral, ela se torna muito mais importante do que a caridade material. É essa dessa cooperação. E ele continua: à frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Nesse caso, o adversário é aquele com quem de fato nós temos conflito. Não é aquele indivíduo que porventura nós tenhamos um desentendimento, um desconhecido que pede a nossa ajuda ou que precisa da nossa ajuda. Mas falamos do adversário. E nesse adversário nós temos, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da própria filosofia ou religião que esteja vivenciando. Pode ser por assuntos políticos, por assuntos econômicos. Nessa época, então, o que não falta
para nós aqui esse conflito entre adversários. Em qualquer ambiente, né, Hermes? Então, espere entendimento e tolerância. Isso é o exercício dessas virtudes. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não foi esse o ensinamento que Jesus trouxe? Amai a teu próximo como a ti mesmo. Percebem que nós não estamos falando, faça isso dentro da sua instituição. Estamos falando assim, faça isso simplesmente, onde quer que surja a oportunidade. Ao pé do enfermo, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho. Aqui nem precisa, né? Muitas vezes temos a ideia de que somente os nossos próximos precisam dessa atenção, mas podemos nos colocar numa condição de um assistente universal, daquele que ajuda quem quer que precise, nesses momentos realmente de enfermidade. Seja como um voluntário, seja prestando uma solidariedade no momento de dificuldade. O que não falta, Norma, são oportunidades. Às vezes a gente pega assim um idoso, uma criança, visitando um hospital, fazendo parte daquele trabalho de capelania, onde nós levamos essa mensagem espiritual. Né? E é bacana, né? A gente já comentou sobre isso, sobre a capelania espírita, grupos de espíritas, que junto com outros grupos religiosos, né? Como católicos, como os evangélicos, fazem então, né? uma peregrinação dentro dos hospitais, visitando leitos, visitando pessoas, não pregando religião, mas levando para elas o otimismo, a esperança, a solidariedade. Isso é fundamental. E ele continua: a face do ignorante que reclama socorro e ensinamento. E isso coloca exatamente naquele companheiro desconhecido que nós falamos agora há pouco, quando vemos ali então aquele que demonstra ignorância, não apenas com relação a um assunto, mas com relação até mesmo ao exercício das virtudes, que ele pede socorro e ensinamento. Socorro, inicialmente, pela ajuda para que ele possa se reequilibrar. E ensinamento que, através do nosso exemplo, ele possa compreender a condição de equívoco em que ele se encontra. Junto à criança que roga bondade e compreensão. E aí não falamos necessariamente da criança abandonada. Falamos da criança dentro do lar, do filho, do neto, do aluno, do vizinho. Algumas vezes temos ali uma criança travessa. Aliás, o próprio André Luiz, nessas mensagens do Paulo Goulart, lá do livro Sinal Verde, que nós temos ouvido no início da nossa harmonização, ele falava exatamente isso sobre a criança. Não nos deixarmos levar, né, por esse impulso defensivo e agressivo, muitas vezes, diante de uma criança que demonstra um comportamento travesso, que brinca na porta da sua casa, que muitas vezes pulou o muro, que fez alguma coisa. Quer dizer, tem várias formas de transmitirmos essa educação. Não é a passividade, a nulidade diante da situação, mas é a forma como nós trabalhamos tudo isso. Então essa criança dentro de casa, aquela impaciência da agressão, do grito, da palmada, da agressão física, do castigo, quer dizer, tudo isso tem formas variadas de trabalharmos esse processo de educação aplicando exatamente esses valores que o cristianismo nos proporciona. E ele diz assim: por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências... Vai com Deus, professor. Um beijo na Manola aí. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Essa expressão ela é muito interessante para nós. O discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Isso faz com que nós
saiamos daquela restrição de imaginar que o santuário é o templo religioso onde eu vou. E a minha família é a comunidade da qual eu faço parte e que pensa como eu. Porque não é assim que nós fazemos hoje. Nós começamos a nos separar por grupos de acordo com as nossas tendências e afinidades e nós nos encontramos naquele local. Todos nós ali somos os melhores amigos, somos a nossa família, somos todos salvos. E aquele local onde nós estamos é o nosso terreno sagrado, onde ali tudo é possível e nós estamos protegidos. E é então o que nos chama Emmanuel é para que nós façamos então ali uma volta e olhemos para o mundo e vejamos nele o santuário da nossa fé. Não dentro da instituição apenas. Porque a instituição, como nós colocamos, ela é para nós um oásis. Ela é para nós aquele entreposto, onde nós vamos nos reabastecer para dar continuidade na nossa viagem. Eu vou ao centro espírita para aprender, para me fortalecer. Vou ali para poder comunhar, comungar das mesmas ideias. E aí então, fora dele, é que eu coloco em prática tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu aprendi. Então o santuário, o templo sagrado do exercício da minha fé, é o mundo onde eu vivo. A rua, a casa, a loja, a empresa, um local de entretenimento, de lazer. Onde quer que eu vá, ali é o templo. Imaginarmos, por exemplo, dentro de um centro espírita, naquele auditório, ou dentro de uma igreja, aqueles bancos, imaginar que cada banco daquele, cada cadeira daquela, representa um local da minha convivência. Eu posso estar sentado nesse lado, depois no outro dia eu sento do outro lado, eu sento mais na frente, depois eu sento lá atrás. Beleza. E aí então nós começamos a fazer essa análise, vendo o mundo como sendo nosso templo. E aí então aquelas mesmas pessoas que se sentariam inicialmente em cada um daqueles bancos, em cada uma daquelas cadeiras, eu começo a olhar para fora e perceber que qualquer pessoa do mundo, onde quer que eu vá, poderia ser representada por uma daquelas cadeiras, por uma daquelas posições. E aí então saímos da limitação dessa visão, dessa vivência religiosa e começamos a viver a religiosidade de fato. Então esse chamado, quando é dito para nós ouçamos aquilo que Jesus apresenta para nós, vem exatamente ao encontro dessa vivência espiritual e não necessariamente aquilo que nós acreditávamos até há pouco tempo, de simplesmente pensarmos, não, eu estou frequentando, eu já decorei, eu já estudei, eu ouvi aquela mensagem e coisa e tal, então tudo para mim já se resolveu, tudo para mim já ficou mais fácil, porque eu já garanti a minha suposta salvação. Então nós vemos que isso acaba sendo até um choque diante de tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa vivência. Porque nós hoje estamos na doutrina espírita, mas a esmagadora maioria daqueles que frequentam o ambiente espírita, que está agora em afinidade com os ensinamentos espíritas, a grande maioria veio de uma filosofia anterior, vivenciando essas práticas tradicionais religiosas, e hoje então estamos vivendo de uma forma diferente. Isso então nos traz agora um melhor entendimento de que aos poucos, gradativamente, nós vamos então transformando o nosso modo de pensar. É algo difícil, é algo que demanda de nós um esforço muito grande, a mudança na nossa compreensão. Mas para isso nós começamos agora a entender de fato o significado desse chamamento. De imaginar, por exemplo, que mas espera aí, eu frequentei durante tanto tempo, isso não contou nada para mim? Contou naquela época da sua infância religiosa, em que você tinha que ser conduzido, em que você tinha que ser restrito, em que você muitas vezes se sentia ameaçado, aterrorizado por uma imagem de sofrimento, de perturbação. E agora você desfruta dessa liberdade, em que você, por si só, toma suas decisões e tem consciência dos resultados.
quando a gente pensava inicialmente fora da igreja não há salvação, que isso depois poderia ser transferido fora do espiritismo não há salvação, nós entendemos agora o verdadeiro sentido. Fora da caridade não há salvação. E uma mensagem como essa nos mostra que a caridade não deve ser uma caridade circunscrita. Claro que nós ainda temos os nossos preconceitos, os nossos temores, as dificuldades, as complexidades da nossa vida pessoal, da nossa vida íntima. Mas quando nós começamos também a entender o significado real do que é fazer a caridade, nós já não ficamos pensando, eu tenho que ir a tal lugar fazer a caridade, eu tenho que fazer parte de tal grupo para fazer a caridade. Mas eu posso entender que a caridade, ela é uma ferramenta que fica à minha disposição para que eu possa utilizá-la em qualquer situação da minha vida. Muitas vezes no círculo íntimo da família, ali a caridade é exercida. Não dando pão para quem está passando fome, porque se na minha família, dentro da minha casa, alguém passa fome, quer dizer que eu também estou passando fome. Mas a caridade moral, por exemplo, da compreensão, da paciência. E muitas vezes também, Sil, a gente imagina que a caridade, de acordo com aquilo que nós vemos, né, realizadas por pessoas, por grandes referências, são aquelas ações de caridade de grandes proporções. Que a gente imagina assim, caridade, fazer o que ele faz, imagina que eu consigo fazer isso. E a gente começa a encontrar então a simplicidade. Seria mais ou menos, para a gente ter uma ideia, do que é entender a dimensão do ato de caridade, fazendo uma comparação com as grandes ações caritativas, com aquelas mais simples, é tentar, por exemplo, procurar Deus. Quando nós falamos assim, procure por Deus, todo mundo fica se imaginando olhando para o espaço, olhando para as galáxias mais profundas, pegando aquelas fotos, né, do telescópio Hubble, que vai lá nas profundezas, nos confins do universo, trazendo então aquelas nebulosas, formando galáxias, formando estrelas. Onde está Deus? Aí você olha do lado e vê uma florzinha, viva, voltada ali, iluminada pelo sol, se desenvolvendo, e ali nós temos vida, que é a expressão mais simples de Deus. Então não precisamos procurar Deus no universo. Basta olhar para essa florzinha, basta olhar para a vida no inseto, basta olhar para dentro de nós mesmos, que já vai ser o suficiente para encontrarmos Deus. A caridade é a mesma coisa. Não pensemos, sim, se você tiver a oportunidade de fazer parte de um grupo e sair pelo mundo afora tentando aplacar a dor, o sofrimento das pessoas, ótimo, faça isso. Mas se você puder fazer isso e também ser uma pessoa gentil, uma pessoa simples, uma pessoa paciente, tolerante, compreensiva, faça também, a caridade está sendo exercida. Esse tipo de chamamento, em qualquer circunstância, em todos os momentos da nossa vida. Quer caridade maior quando você pega o telefone que tocou na sua casa e tem alguém oferecendo um cartão de crédito para você? Ou então de uma instituição que liga, estamos aqui pedindo uma contribuição para que você possa ajudar as crianças na nossa Páscoa, os velhinhos no Natal. Aquela pessoa que está ali está trabalhando, é o salário dela. Se ela não estiver fazendo aquilo, ela vai ter problemas em casa. Então ela está cumprindo um papel tentando ajudar uma instituição. E aí então qual é a nossa ação de caridade? Se você não quer, você não pode, não despeje nela aquilo que não é da responsabilidade dela. Ela não é dona da empresa, ela não é responsável pela empresa. Eu falava essa semana, só para a gente poder fechar, trazendo para vocês aqui uma experiência pessoal, eu conversava com a gerente do meu banco, tratando de questões e tudo mais, e ela acabou, né, me oferecendo ali uma solução muito interessante para uma dificuldade que eu estava vivenciando. E aí então, com toda aquela gentileza que ela fez e tudo mais, eu acabei mandando uma mensagem. Né, você tem a ouvidoria, que geralmente a gente acaba reclamando, se queixando, né? Eu mandei um elogio. E aí acabou chegando para ela, ela me telefonou. Né, foi você que mandou essa mensagem? Então eu falei, foi. Né, eu queria te agradecer, foi muito legal, né? Uma gerente muito bacana. Gerente que você despede assim, né? Tchau, um beijo. Né, de tamanha a simplicidade da coisa. E aí então ela falava assim, olha, você não imagina como isso é importante. Porque a gente ocupa uma posição aqui em que, nessas circunstâncias do nosso país hoje, de dificuldades
financeiras, de problemas de toda ordem, as pessoas vêm aqui para resolver problema e te culpam pelo problema que ela tem. Ela te coloca como responsável. Então as energias são sempre pesadas, são sempre negativas, as pessoas sempre com problemas e tudo mais. E quando chega um elogio desse, a gente fica até emocionado, porque raramente isso acontece. E eu pensei, falei, poxa, mas isso é uma coisa tão simples. Você não faz força nenhuma. E o gerente do banco, coitado, ele é responsável, né, pelos problemas que as pessoas passam. Ele tem a obrigação de resolver esses problemas. Se ele não resolve é porque ele não presta. A instituição famigerada, que é uma instituição financeira, é sempre aquela que tem um objetivo maior, que é destruir a vida das pessoas, e o gerente é o porta-voz, coitado dessa mensagem. Ele está ali, é um indivíduo que prestou um concurso, que está trabalhando, que quando acaba o expediente volta para casa para encontrar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os cachorros, com os gatos. São pessoas. Então, quer dizer, a gente percebe que muitas vezes a gente se esquece que esse exercício da caridade é uma coisa tão simples de ser feita no nosso dia a dia, que a gente sempre acha que nunca é capaz de fazer. Porque a gente dimensiona, traz uma outra proporção. Mas sabe por quê, Mauri? Aquilo que eu falei para você. Você sente vontade de fazer e não faz, porque você sempre imagina que a coisa é sempre mais complicada do que é. Por isso que nós colocamos o exercício da caridade, é uma coisa tão simples de ser feita, é uma coisa tão básica, um bom dia, uma boa tarde, é um sorriso, é uma caridade, que muitas vezes aquele sorriso muda a vida de uma pessoa. Quer dizer, você escreveu um pequeno texto, como eu tive essa experiência de vivenciar. Isso é um texto de 10 linhas, e você mandar para uma pessoa que encontra naquele ambiente tenso, aquele ambiente preocupado e tudo mais, aquilo muda o dia dela. E o legal é que ela falou assim, André, foi você que me fez chorar na hora do almoço? Aí eu falei assim, deve ter sido, né? Mas eu juro que foi sem querer. Então, quer dizer, é uma coisa que você percebe que as pessoas muitas vezes se surpreendem com um simples gesto de delicadeza, pelo fato do mundo hoje estar vivendo essa apreensão, essa angústia, essa agonia. Então, qualquer sorriso, qualquer gesto faz a diferença. Tanto para as pessoas como para nós também. Porque quando nós recebemos, nós também notamos. É uma falta, é uma coisa muito real no nosso dia hoje, né, Silvio? Então, nós podemos fazer essa diferença. Não tem essa expressão? Você fazer a diferença? E aí a gente pensa assim, nossa, fazer a diferença é você ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não, fazer a diferença é você passar e dar um sorriso para alguém. Você está andando na rua, sorri para alguém, essa pessoa fica pensando, né, poxa vida, aquela pessoa sorriu para mim. Chega até assim de comentar em casa, olha, eu estava passando, de repente uma pessoa me cumprimentou e me deu bom dia. Porque ela não está acostumada a fazer isso. Esse tipo de gesto é o início de tudo aquilo que nós podemos fazer nesse grande potencial que nós temos como espíritos imortais em processo de transformação. A Norma colocou, eu conheci um senhor de 84 anos pensando em morrer por motivo de solidão. Coloquei ele em contato comigo e nos falamos todos os dias, ele está outra pessoa. E a partir dali começar então a inseri-lo, né, para valorizar a vida, valorizar a si mesmo, se sentir valorizado também. São coisas simples que mudam o mundo hoje. Não são grandes ações. Para alguém que seja capaz de fazer uma grande ação, ele já fez, inicialmente, todas essas pequenas ações no seu cotidiano. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje. Né? Então, ouçamos, como foi dito inicialmente para nós, aqui, e logo os chamou. Então está aqui, esse chamamento chegou para nós, essa mensagem nos convoca para esse exercício, não para fazer parte de um ministério religioso. Se pudermos fazer, ótimo, fazer parte desse trabalho de divulgação dessa mensagem. Mas o chamamento é individual, silencioso e íntimo, para que nós saibamos vivenciar isso tudo. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje. Leiam